A paz do Senhor, irmãos. Estamos felizes por estarmos na casa do Senhor. Eu peço aos irmãos que abram a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 6. Evangelho, segundo escreveu João, o Evangelho é de Jesus Cristo. As boas novas são de Jesus e João é quem escreve. Capítulo de número 6, versículo de número 68. João, capítulo 6, 68, diz assim o texto. Vamos ler ali, na tela? Vamos ler? Vamos lá. João 6, 68. Fica com a sua Bíblia aberta, mas vamos ler ali na tela. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Só isso. 68. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Eu quero falar sobre vida eterna. Gosto muito de pensar nisso, sobre vida eterna. Os irmãos já me ouviram falar de que uma vez que nasce, nunca morre. O pastor Adelmo hoje deu uma pincelada na sua ministração, falando exatamente da nossa vida eterna. E mencionou algo interessante. A nossa vida eterna, ela é a partir de. A partir de. A vida eterna de Cristo Jesus, ela é eterna. Ela não é a partir de. A Bíblia menciona que Cristo é eterno. Deus é eterno. O Espírito Santo é eterno. E pensando nisso, nessa resposta que esse irmão nosso, chamado Simão Pedro, dá a Jesus, depois de um discurso de Jesus que eles chamam de discurso duro de ouvir, porque Jesus, ele está tratando no capítulo 6 do Evangelho de João, ele abre o capítulo 6, João abre o capítulo 6, falando de um grande benefício que Jesus fez a uma multidão, quando ele prega para essa multidão. A multidão sente fome, porque o povo está ávido de ouvir as palavras de Jesus. E Jesus está ensinando o povo, e o povo sente fome. E esse capítulo 6 narra, logo de imediato, um grande benefício que Jesus faz àquela multidão. A multidão sente fome e Jesus multiplica pães e peixes. Nessa narrativa é mencionado por João que Jesus solicita que os seus discípulos, aqueles que estão mais próximos dele, traga ou dê alguma coisa de comer para aquela multidão. E o texto menciona que esta é nessa multiplicação de pães e peixe, eles percebem que eles não têm condição, eles dão uma informação para Jesus, que é uma informação que eu e você daríamos numa situação como aquela. Ele diz, olha, onde nós compraríamos pão? Já era tarde já, onde nós compraríamos pão para dar a tanta gente? Mais de 5.000 pessoas.
Eu faria a mesma coisa se o meu líder dissesse isso. Onde compraríamos pão? E ele vai mais adiante, esse discípulo de Jesus diz o seguinte: olha, nem se nós tivéssemos um tanto de dinheiro, conseguiríamos comprar pão para alimentar tanta gente. Mas Jesus, naquele exato momento, Jesus não despede ninguém com falta ou com necessidade alguma. Jesus faz multiplicação desses pães e peixes e alimenta a multidão que lá está. Jesus não despede a multidão sem alimento. Além de Jesus trazer para aquela multidão o alimento espiritual, Jesus dá ainda o alimento físico para ele, o alimento material, para que eles tivessem substância para seguir, retornar para as suas casas. Logo em seguida, a partir do versículo 16 do capítulo 6 de João, nós vamos analisar que Jesus faz aqui seria uma operação, um milagre. Jesus anda por sobre o mar. Jesus pega o barco e vai para uma outra cidade, e num determinado momento acontece um movimento forte do mar. Jesus anda por sobre o mar. Diz o texto no versículo de número 16: ao entardecer o dia, os seus discípulos desceram para o mar e, tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles. E o mar começava a empolar-se, agitando por vento rijo que soprava. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de medo, de temor. Mas Jesus lhes disse: sou eu, não temais. Então eles de bom grado o receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. Jesus se apresenta para os discípulos, se apresenta para a multidão, fazendo vários milagres. E João narra isso. Vamos verificar na sequência desse próprio capítulo, nós vamos ver que Jesus, ele vai trazer uma informação muito didática para os seus ouvintes, dizendo que além desses milagres, ele era o pão da vida. O discurso que Jesus começa a narrar a partir daí, Jesus vai trazer uma informação muito importante, mostrando qual era a responsabilidade dele, a responsabilidade divina, e qual era a responsabilidade de seus ouvintes. No capítulo 6, no versículo de número 50, de número 37, Jesus diz o seguinte para eles: olha, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Essa é a responsabilidade que Jesus está dizendo, essa responsabilidade é minha. Todo aquele que o Pai me dá, esse vem a mim. Esse é chamado por mim. Agora a responsabilidade nossa, a responsabilidade sua, a responsabilidade minha. Na sequência o texto diz: e o que vem a mim, essa é a responsabilidade minha. Jesus está dizendo: olha, a responsabilidade divina é essa. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Jesus está dizendo: eu tenho responsabilidade com vocês, mas vocês precisam ter responsabilidade também. Vocês precisam vir a mim, porque quando vocês vêm a mim, eu não vou lançar vocês fora. E abrindo um parênteses aqui, quando o pastor Gesiel, na sua apresentação, e menciona aqui nomes, alguns com algumas outras dificuldades, mas demonstra a vontade da igreja em que essas pessoas estejam prontas para servir a Jesus com tudo que tem, independentemente das circunstâncias, como mencionou a irmã Cecília aqui, vivendo momentos difíceis.
mas ela está feliz com Jesus. Independentemente disso, a gente crê e quer que você foi chamado por Deus. A razão de estarmos aqui é porque o grande amor de Deus nos alcançou e nós entendemos qual era a nossa responsabilidade ao perceber que Jesus, com o seu grande amor, morre por nós. Entendemos essa palavra, então nós vamos a Jesus. Você, nesta noite, veio a Jesus, não tenha dúvida disso. E Jesus traz essa menção, dizendo que Ele é o pão da vida. No versículo de número 40, o texto diz: de fato, a vontade de meu Pai, Jesus está dizendo, de fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir, ou que ver, que olhar, aqui é vir mesmo, acho que você está entendendo, vir, todo homem que vir o Filho e nele crer, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Jesus continua a sua informação dentro dessa perspectiva de vida eterna. João, meus irmãos, ele escreve para a igreja. João, aqui, a única coisa que eu percebo que João, por meio dos relatos que ele vê da vida de Jesus, é que a preocupação de João e a preocupação de Jesus nestes discursos é com a vida eterna. Se você for ler o texto, você vai verificar o Evangelho de João, você vai ver que aproximadamente por 17 vezes, João escreve os relatos de Jesus falando sobre vida eterna. A grande preocupação de Jesus, meus queridos irmãos, a partir do momento em que o homem peca, a partir do momento em que o casal lá no Éden desobedece a Deus e compromete toda a criação, compromete toda a criatura, inclusive, principalmente a criatura, o ser humano, a única preocupação do Senhor Deus por meio de Cristo Jesus é que Ele sabe de uma coisa: o homem tem vida eterna. Ele tem vida eterna. O que fazer? Obviamente esse é um questionamento, ou seria uma forma de nós humanos falar. Que Deus, naquele momento, o que fazer para que este cidadão que me desobedeceu e que tem vida eterna, que nunca mais vai morrer, como fazer para resgatá-lo, como fazer para colocar na cabeça dele que por conta de ter vida eterna, ele precisa continuar mantendo relacionamento comigo. Deus cria todas as coisas, mas Ele cria um homem com uma finalidade específica e exclusiva: relacionamento com Ele. E é interessante, gosto sempre de citar o Salmo de número 148, se não me engano, que é um salmo que há um convite para que todos os seres louvem ao Senhor. Se você for abrir a Bíblia, você vai ver que é exatamente isso. Todos devem louvar ao Senhor. Salmo 148, se não me engano. O texto menciona do Salmo, diz: louvai ao Senhor do alto dos céus, louvai-o nas alturas, louvai todos os seus anjos, louvai as legiões celestes, louvai-o sol e lua. Isso me impressiona, porque na nossa região, na região em que a maioria de nós reside, que é aqui nessa região, nós temos o privilégio de, quando a lua está muito bonita, o céu está aberto, nós temos o privilégio de olharmos da nossa janela, ou chegarmos na nossa varanda e contemplar a lua. Olhar, achar bonito. E aqui o salmista diz o seguinte: sol e lua louvem ao Senhor. Ele
traz mais informações dizendo: todas as estrelas luzentes, todas, louvai ao Senhor dos céus. As águas que estão acima do firmamento, louvem o nome do Senhor, pois mandou Ele e foram criados, e os estabeleceu para todo sempre. Fixou-lhes uma ordem que não passará: louvai ao Senhor da terra. Monstros marinhos, abismo. Ele dá uma sequência de toda a criação sendo convocada para louvar ao Senhor. E é interessante que ele vai mencionar cada um de nós. No versículo de número 11 do Salmo 148, ele diz: reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes e donzelas, velhos e crianças, louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso, só o seu nome é majestoso, só o seu nome é grandioso. A única razão da minha existência, meus irmãos, a única razão da nossa existência é essa: louvar ao Senhor. E o que me faz entender dessa conversa de Jesus com a multidão, e com mais do que os 12 discípulos apenas ali mais próximos dele, é que o seguinte: eu preciso fazer com que vocês entendam que vocês têm vida eterna, e essa vida eterna só será tranquila se vocês estiverem comigo. A vida eterna, ela não é algo futuro. A vida eterna, ela deve e tem que ser vivida agora. Tem que ser vivida a partir de. Tem que ser vivida a partir de agora, nesse exato momento. E é interessante que a Bíblia vai colocar dentro de nós essa eternidade e a certeza de com quem aquele que conhece Jesus vai viver eternamente. É interessante, a irmã Cecília mencionou os votos de casamento. E no voto de casamento, os casados aqui se lembram bem que é exatamente aquilo que a irmã Cecília mencionou: prometo ser fiel a ti na alegria, na tristeza, na doença, na saúde e na doença, sempre a coisa boa e depois aquilo que é ruim, na fartura ou na necessidade. Prometo. E ao final, usa-se quase sempre uma fala ou uma frase que a gente às vezes não gosta muito de ouvir. Após esse trecho de promessa, é o seguinte: até que a morte nos separe. E o noivo diz para a noiva, e a noiva diz para o noivo: até que a morte nos separe. A grande questão e preocupação de Jesus aqui em João, em relatar os fatos vividos por Jesus e mencionar por 17 vezes a questão da eternidade, é que a morte não nos separa de Jesus. A Bíblia diz que, exatamente, acho que aqui em João mesmo, que aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. A morte não nos separará de Jesus, porque Ele quer que nós vivamos eternamente com Ele. A ideia de João é exatamente essa. E é interessante que Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, até para confortar os irmãos que estavam perdendo seus entes queridos,
o apóstolo Paulo diz lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículo 17, ele, no finalzinho, ele diz o seguinte: depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Você está preparado para estar para sempre com o Senhor? O texto de Apocalipse, no capítulo de número 20, o versículo de número 11. Apocalipse, capítulo 20, versículo de número 11. Diz assim: vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Versículo 13 do capítulo 20 de Apocalipse diz: deu o mar os mortos que nele estavam. Vejam, aqui é morto físico. Esses mortos ressuscitam. Até aquele que se perdeu no mar e ninguém mais achou, os peixes comeram, até o cremado vai ressuscitar. Você crê nisso, querido? Eu creio. Porque a vida eterna existe. Mas o cuidado de Jesus aqui para fazer com que coloque na cabeça que a vida eterna existe, que ela precisa ser vivida com Ele, é importante, olhando o texto de João agora em Apocalipse. Versículo 14, então, versículo 13, deu o mar os mortos que nele estavam, e a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Versículo 14, então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Eu começo a entender. Por que é que João, por que é que Jesus vai dizer: João, olha só, você vai escrever para a igreja. Você precisa colocar, repetir várias vezes sobre vida eterna, porque eles precisam ter conhecimento disso. E se nós formos ver o que João está falando com relação a isso, ele escreve no capítulo 3, no versículo de número 15, diz: para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Se você crê em Cristo, você tem a vida eterna. Essa é a preocupação de João. Se você for verificar no versículo de número 16, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, não se perca, não seja lançado no inferno, mas tenha a vida eterna. E ele continua. Versículo 36 do capítulo 3 de João: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem crê em Jesus tem a vida eterna. Eu creio em Jesus. Você crê em Jesus? Você tem a vida eterna.
crê e segue a Jesus, tem a vida eterna. No capítulo 4, no versículo 14, ele diz: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Versículo de número 36, ele diz: o ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. João vai tratar de vida eterna sempre. Ele diz no versículo 24 do capítulo 5 de João: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Não existe morte. Toda vez que a Bíblia falar e você ouvir falar de morte na Bíblia, essa morte é exatamente a pior coisa que pode existir na vida do ser humano. Morte na Bíblia vai significar separação eterna de Jesus. Separação eterna de Jesus. João apresenta Jesus como a fonte da vida eterna. João diz: olha, o único que pode dar a vida eterna é Jesus. É isso que ele faz quando ele começa a relatar as falas de Jesus, os discursos de Jesus. E no texto que nós lemos, Jesus vai colocar-se como sendo o pão da vida. E ele fala uma coisa que traz para os ouvidos dos seus ouvintes uma complicação, a ponto de eles dizerem que esse discurso é um discurso muito difícil. Diz no capítulo 6, no versículo de número 38, Jesus dizendo: porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Versículo 40, de fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e crer nele tenha a vida eterna. Eu ressuscitarei no último dia. No versículo de número 41, os judeus que estão ouvindo isso começam a murmurar sobre a respeito do discurso de Jesus. João escreve: murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz: desci do céu? Jesus respondeu-lhe: não murmureis entre vós, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Eu o ressuscitarei no último dia. E está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus, que é o próprio Cristo. Este o tem visto. Versículo 47, em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Você tem a vida eterna. Mas você que entrou aqui nesta noite, que por acaso não tenha esperança de viver com Jesus, ou só conhece Jesus um pouquinho, ainda não experimentou Jesus de verdade. Um hino que nós cantamos aqui na harpa cristã, dentre tantos hinos que falavam a respeito da vida eterna. Nós cantamos o primeiro hino da harpa dizendo que nossa esperança é a sua vinda. E o hino de número 131 diz: eu desejo, ó Deus, em Jesus habitar, pois minha alma suspira por ti. Eu desejo, ó Deus, em Jesus habitar. O discurso de Jesus é exatamente esse: vocês precisam habitar em mim. Vocês precisam entender que a única forma de vocês terem vida eterna, satisfatória, é vivendo em mim. Aleluia. Eles falam do discurso de Jesus por várias vezes, no capítulo 6, por várias vezes
João vai escrever o que Jesus diz sobre vida eterna. No versículo 51, Jesus diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. Eles não entendem isso, porque Jesus vai usar, inclusive, essa tipologia, essa ideia na própria ceia. Jesus está dizendo: vocês precisam comer da minha carne. Mas eles estavam entendendo de outra forma, que Jesus está mencionando com relação ao dilaceramento de sua carne. É o seguinte: eu vou morrer por vocês, vocês precisam me servir, vocês precisam entender que vocês precisam e necessitam de mim, porque eu sou o único que tenho vida eterna para dar para vocês. Mas eles continuam murmurando a respeito do que Jesus está dizendo. E Jesus continua: este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que vossos pais comeram, contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Jesus deixa isso prefigurado na ceia. Quando ele pega o pão e parte, ele mesmo, ao partir do pão, ele diz: olha, este é o meu corpo que é partido por vós. Tomai, comei. Jesus está sendo muito didático com eles. Jesus pega o vinho na ceia e diz: este representa, este é o sangue da nova aliança. Bebei dele todos. Jesus quer o seguinte: deixe que eu habite em vocês e vocês habitem em mim. E o que me leva ao texto que lemos é exatamente isso, porque João relata que os discípulos, vários deles, se dispersam, vão embora. O versículo 66 diz: à vista disto, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12 que estavam com ele, aqueles a quem ele havia chamado inicialmente: porventura quereis também vós retirar-vos? Imediatamente respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Pedro entendeu. Eu imagino o coração de Jesus entendendo o que Pedro e os 12 discípulos entenderam. Eles foram embora. E Jesus diz: vocês não querem ir embora também com eles? A resposta de Pedro é contundente: Senhor, tu tens as palavras de vida eterna. Ele faz a pergunta, mas ele mesmo responde. Ele mostra para Jesus que ele entendeu o que é ser e ter vida eterna. Para quem iremos nós? Quantos estão perdidos, meus irmãos? Quantas pessoas sem saber para onde vão? Quantas pessoas sem saber o que estão fazendo aqui? Quantos dos nossos colegas em busca sempre de mais e nunca se satisfazem? Quantas das pessoas que conhecemos que estão perdidas? Mas nós não queremos abandonar Jesus, porque a pergunta que fazemos é exatamente a pergunta que Pedro fez, mas ele mesmo deu a resposta: para quem iremos nós, Senhor? Só tu tens as palavras de vida eterna. O que Pedro está dizendo é o seguinte: eu prefiro viver contigo, porque mesmo morrendo eu estarei vivo eternamente contigo, porque mesmo que esse corpo se corrompa, o Senhor vai ressuscitá-lo e eu estarei para sempre contigo. Eu prefiro Jesus. É o que Pedro está dizendo. É que os discípulos que lá estão dizendo: Jesus é melhor. Jesus é melhor. Jesus é o nome melhor. Jesus é a melhor companhia.
Se você não tem Jesus ainda, apenas o conhece de ouvir falar, esta é a grande oportunidade de conhecer de verdade Jesus. E dizer como Pedro: Senhor, para quem iremos? Para quem eu vou? Para onde eu estou indo? Já que eu estou entendendo que eu nunca vou morrer, já que eu estou entendendo que a minha vida é eterna, para onde iremos nós, se só tu tem palavra de vida eterna? Que entendimento você tem da vida eterna? Talvez um entendimento muito superficial. Morreu, foi para o céu. É pouco. O que Jesus faz e o que Pedro denota fazer com que os ouvintes de Jesus entendam e que a igreja e que nós entendamos que a única forma de manter-se junto de Jesus é preferindo viver com Jesus, porque só Ele tem as palavras de vida eterna. E eu quero concluir cantando um louvor, dizendo que Jesus é melhor que ouro e bens. Jesus é melhor do que tudo que tens. Melhor que riquezas e posições, melhor, muito mais do que milhões. Jesus é melhor sim que ouro e bens. Jesus é melhor do que tudo que tens. Melhor que riquezas e posições. Melhor, muito mais do que milhões. Pode ser um rei com poder nas mãos, mas no mal escravo, sim. 1000 vezes prefiro o meu Jesus e servir até o fim. Jesus é melhor que qualquer valor, amigo leal no prazer e na dor. Melhor do que tudo Ele é pra mim. Melhor que qualquer bom amigo, enfim. Pode ser um rei com poder nas mãos, mas do mal escravo, sim. 1000 vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Jesus é mais puro que a linda flor. Jesus é o sol da justiça e do amor. Jesus é a fonte que satisfaz, caminho do bem, verdade e paz. Pode ser um rei com poder nas mãos, mas no mal escravo, sim. 1000 vezes prefiro o
o meu Jesus e servi-lo até o fim. Pode ser um rei com poder nas mãos, mas do mal escravo, sim. 1000 vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Alguém que prefere Jesus, porque sem dúvida alguma Jesus te prefere. Sem dúvida alguma Jesus nos prefere. Sem dúvida alguma Jesus nos preferiu na cruz do Calvário. Ele não deixou que eu morresse, mas Ele morreu na cruz do Calvário por mim. Ele me preferiu. A Bíblia diz que antes de que eu o amasse, Ele me amou. Antes de nós conhecermos Jesus, Jesus já nos conhecia. Agora é preciso que a responsabilidade humana aconteça. Eu preciso ir a Jesus. Eu preciso entender que eu preciso de Jesus. Alguém quer vir para Jesus agora? Venha, nós vamos orar por você. A igreja quer orar por você. Dê um sinal. Você que quer, que precisa, entende que precisa. Eu preciso de Jesus, meu amigo. Você não tem noção como eu preciso de Jesus. Ah, se não fosse Jesus na minha vida. Ah, se não fosse Jesus na nossa vida. Ah, se não fosse Jesus na vida das irmãs e dos irmãos aqui. Se não fosse Jesus, o que seria de nós? Eu prefiro ficar com Jesus. Deus abençoe a sua vida. Mas eu quero muito que você entenda que só Jesus tem as palavras de vida eterna. E quando a Bíblia fala de vida eterna, ela está falando de vida de gozo, paz, onde o choro não mais haverá, onde a lágrima não mais nos alcançará, onde a tristeza e a dor e a morte nunca mais nós teremos, onde a doença não nos afetará, porque nós estaremos para sempre com Jesus, vivendo a vida eterna. Que Deus abençoe. Pode ser o rei com poder nas mãos, mas do mal escravo, sim. Cante 1000 vezes. 1000 vezes. E servi-lo até o fim. Jesus, esta igreja quer te servir até o fim. Oh, nós cantamos isso, Senhor. Quantos louvores nós cantamos aqui nesta noite. Quantos testemunhos, quantas palavras. Nós queremos te servir até o fim, Senhor. Até a volta de teu Filho Jesus Cristo, ou até o momento em que tu nos chamar, ó Deus, queremos te servir até o fim. O nosso fim, porque contigo não há fim, estaremos para sempre com vida.